sendo, inclusive, já percebi, inclusive, que agora estamos com a gravação ok. Então, vamos lá. A desembargadora Débora Machado, pelo convite e pela referência honrosa que fez a mim, já fiquei sabendo no início dos trabalhos, na segunda-feira. Então, quero dizer da minha alegria de estar participando desta conferência de encerramento do 13º Encontro Institucional da Magistratura do TRT da 5ª Região. Também quero fazer o meu agradecimento especial à doutora Silvia do Vale, a essa colega querida que a gente vem se encontrando, ainda que virtualmente, não é verdade, mas tendo assim a oportunidade de algumas conversas. Esperamos que seguramente nos encontremos presencialmente, que desenvolvamos outros tantos trabalhos que são importantes para a mudança de rumos, que são essenciais para a emancipação do nosso povo brasileiro. Também ao diretor da EJUDE 5, o desembargador Edilton Meirelles, e quero também, não posso deixar de fazer a referência a duas queridas e grandes colegas e amigas, a juíza do trabalho, doutora Nívia Luz, e a doutora Manuela Hermes, que, para além de colegas, amigas, foram colegas também de faculdade. Então, da minha alegria de estar, neste momento, aqui no TRT, participando com vocês. Bem, e no mais, agradecer a esse público extremamente qualificado, esperando que tenhamos assim esse final da manhã muito proveitoso e debates importantes também após a nossa palestra, porque, pelo que eu entendi, essa é a lógica. A gente vai ter um momento de fala e os senhores poderão depois fazer perguntas, enfim. Quero também lembrar aqui do Agenor, do nosso Agenor Calazans, que não foi meu colega de faculdade, mas que eu tive o prazer de conhecê-lo antes da magistratura, quando era defensor público na comarca de Conceição do Coité. Agenor, um prazer tê-lo aqui também nesse momento. Bom, digo, a alegria é grande mesmo. Valeu, meu querido. Vamos, então, fazer o compartilhamento da tela. Vamos lá. Todos conseguem ver e me ouvir bem? Sim. Bom, se sim, vamos lá. O tema que foi proposto para nós hoje seria falarmos da população negra, da invisibilidade ao protagonismo social. Acho que é importante, de logo, a gente colocar que, quando a gente fala de invisibilidade, a gente está falando de algo que foi feito por alguém a partir de uma colonialidade, porque, a bem da verdade, o protagonismo negro ele sempre existiu, mas ele foi invisibilizado a partir de uma perspectiva eurocêntrica. Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso explicar para vocês sobre a composição étnica do Brasil. Porque todas as vezes que eu falo sobre questões raciais, é muito comum surgir a diferença entre preto, negro, o que é efetivamente. E eu vou trazer para vocês a classificação do IBGE, a fim de que vocês saibam que todas as vezes, quando eu estiver falando sobre negro, do que eu estou falando, do que eu estiver falando sobre preto, do que eu estou falando, e do que eu estiver falando sobre pardo, do que eu estou falando. Bom, de acordo com o IBGE, nós somos, no Brasil, brancos, pardos, pretos, amarelos e indígenas. E todas as vezes que eu falar sobre negro, eu estou falando de pretos e pardos. E quando nós falamos de negros, conforme o IBGE, essa composição ela é realizada, ela é pesquisada mediante a autodeclaração. O que diferencia de raça social, que é aquela que eu vejo.
né? E que é essa que deve ser efetivamente a delegatária das ações afirmativas. Mas, então, esperando que tenha ficado claro de que todas as vezes que eu falar sobre pessoas negras, eu estou falando de pretos e pardos, a gente passa, então, à continuidade. Mas eu quero dizer a vocês, já que agora vocês sabem o que é branco, o que é preto e o que é pardo, eu preciso dizer, inicialmente, iniciar com uma provocação. Eu quero dizer que todas as vezes, se você é uma pessoa branca, se você é homem, se você vem de uma classe média alta, se você não tem nenhum tipo de deficiência, se você é heterossexual, se você é cristão, você talvez tenha alguma dificuldade de compreender as coisas que eu vou falar nesta manhã. Mas isso não significa que você não possa compreender e não queira fazer. Mas é porque quando você engloba todas essas características, você está dentro da normalidade social. Você não consegue perceber ou tem uma maior dificuldade de fazê-lo do que é vulnerabilidade social. Por exemplo, se eu conversar com as nossas colegas, elas saberão, por ser mulheres, as dificuldades e as vulnerabilidades que elas têm em razão de gênero. Ou se eu conversar com alguém que seja homossexual, ele saberá as dificuldades de se colocar no mundo a partir da sua orientação sexual. Mas eu quero dizer que se as questões raciais elas passam e elas têm uma determinada influência negativa nas pessoas negras, quando nós falamos sobre racismo, esse é um problema de todos nós. Agora, por outro lado, quando eu fui chamado e convocado para estar neste lugar, é porque eu tenho lugar de fala. E eu sei que eu tenho lugar de fala, primeiro porque eu sou juiz. O meu lugar social é de magistrado. Mas especialmente porque eu sou um sujeito juiz negro. E esse lugar social que eu ocupo, esse lugar de fala que eu tenho, ele me traz experiências específicas e diversas, distintas, e outras perspectivas que a maioria dos nossos colegas brancos, por exemplo, não tem. Mas, para além do lugar de fala, nós temos o lugar de escuta. E quando nós falamos de lugar de escuta, o meu desejo é que um encontro como hoje ele tenha uma importância para você, no sentido de que você pare para refletir sobre outras realidades, que muitas vezes, pelo fato de nós vivermos numa bolha, e mesmo numa bolha, a partir de uma zona de conforto, eu digo sempre, nós não precisamos parar para refletir. Eu não digo que você não queira, eu digo que você não precisa parar para refletir. Enquanto eu, mesmo que não quisesse, todos os dias eu sou levado a fazer reflexões raciais diante do fato de eu viver em uma sociedade racializada como a sociedade brasileira. E eu vou precisar, então, também como preliminar para a nossa conversa, trazer o conceito de raça e o conceito de racismo, para que vocês, então, todos nós, saiamos de um mesmo lugar. Que esse é um problema. Nem sempre nós, na sociedade, saímos do mesmo lugar, que fique claro. Então, quando nós falamos sobre raça, evidentemente eu não estou falando sobre raça biológica, até porque o genoma já nos deixou muito claro que todos nós fazemos parte de uma mesma raça, da raça humana. Quando eu falo sobre raça, eu estou falando sobre uma raça que foi construída socio-historicamente. Eu estou falando de raça social. Então, quando eu falo de raça, eu falo de uma categoria, não é, que distingue pessoas, que hierarquiza e que subjuga diferentes grupos marcados fenotipicamente. Quando eu falo de raça, eu estou falando, por exemplo, de
de uma racialização que foi feito por um grupo específico, pelo branco, a partir especialmente do século XVI. E é importante que a gente tenha essa ideia, que na luta antirracista, o conceito de raça se ressignifica, porque eu não posso lutar contra algo que eu não consigo nomear. Eu tenho uma fala que sempre, quando eu estou conversando sobre questões raciais, é como se eu tivesse que sempre ir para a primeira casinha do jogo, sabe, Silvia? A gente precisa sempre estar informando as pessoas naquele primeiro momento, porque é muito, infelizmente, nas minhas andanças pelo Brasil, nas nossas aulas, há aqueles que ainda entendem, em pleno século XXI, em 2022, que o racismo não existe, ou que falar em raça é sectarizar pessoas, quando, na verdade, como você mesma disse no início, nós passamos praticamente 400 anos de uma escravização, onde houve efetivamente uma separação de pessoas, não pela pobreza, onde houve uma separação de pessoas não pelo gênero, mas exatamente pela questão racial. Então, daí eu preciso falar e trazer o contexto do que é o racismo. Então, racismo é um sistema de opressão. Só um instante aqui. É um sistema de opressão que postula a hierarquia entre determinados grupos. Me vem, saiu. É um sistema de opressão que postula a existência de hierarquia entre grupos humanos. Portanto, quando nós falamos de racismo, nós falamos de uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas, mesmo que sejam inconscientes, e que culminam com desvantagens para alguns e privilégios para outras pessoas, especialmente para indivíduos, a depender do grupo racial a qual pertencem. Então, quando nós falamos de racismo, porque vivemos numa sociedade racializada, onde pessoas brancas foram privilegiadas durante séculos e pessoas negras vivenciaram desvantagens e subalternização, é por isso que nós não podemos falar sobre racismo reverso. Porque quando nós falamos de racismo reverso, ela tem duas circunstâncias que são que nos deixam, que nos colocam da impossibilidade do racismo reverso. O primeiro é por uma incongruência semântica. Porque quando a gente fala de reverso, a gente está falando daquilo que não é normal. Então, se eu digo que eu tenho um racismo que não é normal, eu teria o quê? Um racismo normal. Então, o racismo reverso ele vem a partir do momento em que determinado grupo privilegiado não consegue perceber ou não consegue aceitar que haja algum tipo de ausência de privilégio que ele sempre teve. E, em segundo lugar, pela impossibilidade fática. Porque se nós já vimos aqui que o racismo é um sistema de opressão, e ele é sistema, eu precisaria ter mais 400 anos de opressão do grupo majoritário, né, sofrendo enquanto pelo grupo minoritário, ou seja, eu precisaria de pelo menos 400 anos para que os negros subjugassem as pessoas brancas, a fim de que nós pudéssemos falar de racismo reverso. Eu não digo que não possa haver discriminação ou preconceito, mas racismo é algo que não pode existir de maneira reversa. E aí eu trago para nós essa frase do Martin Luther King como uma reflexão inicial para nós, um ativista político, pastor batista, que foi prêmio Nobel em 1964, prêmio Nobel da Paz. E ele diz o seguinte, que me preocupa não é nem um grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E aí, doutoras, e aí, doutores, eu perguntaria
a vocês: o quão silencioso tem sido o racismo para você? O quão silencioso tem sido o racismo para você? Foi feita uma pesquisa no Twitter que dizia o seguinte: se o racismo terminasse amanhã, o que mudaria para você? E as respostas foram as mais diversas e instigantes, se não terríveis. Do tipo, eu andaria fácil de chinelo no shopping, ou eu conseguiria andar pela calçada sem se me preocupar de alguém achar que eu iria roubá-lo. E a resposta mais recorrente a essa pergunta foi: eu teria filhos. Quando eu faço essa pergunta para as pessoas brancas, elas não conseguem me responder, porque, em regra, existir o racismo para elas não traz para elas muita importância. Mas essa pergunta é para mim e é para você. A gente sabe que a Angela Davis diz que não basta não ser racista. A gente precisa ser antirracista. E é esse o convite que eu quero fazer para você nesta manhã. Enfim, eu preciso dizer que durante essa manhã nós trabalharemos com 2 momentos. O primeiro momento, eu quero conversar com vocês sobre uma realidade histórica, a compreensão do porquê nós estamos hoje, como estamos vivenciando as questões raciais e essa sociedade racializada. É preciso que nós tenhamos uma leitura decolonial. É importante que a gente compreenda que nós fomos fruto do colonialismo, que deixou de existir enquanto colonialismo, mas, infelizmente, a lógica de uma colonialidade permanece nas relações sociais, mantendo determinadas pessoas nesse lugar de privilégio e outras no lugar de subalternização. O racismo na nossa vida, na vida das pessoas negras, ela não é apenas um momento histórico ou um fato histórico. Ela é uma realidade que se apresenta cotidianamente nas nossas vidas. E daí é que, no segundo momento da nossa fala, nós gostaríamos de falar sobre a realidade, do Brasil em relação às questões raciais, trazendo alguns conceitos e alguns dados sobre racismo, demonstrando, então, em especial, o protagonismo do movimento negro na magistratura brasileira. Então, eu quero iniciar contando um pouco da história a partir de uma outra narrativa, de uma contra-narrativa. E aí é preciso que nós compreendamos que no Brasil, sempre houve uma desigualdade racial na qual havia um projeto estatal para excluir pessoas negras. É muito comum que, quando a gente estude questões raciais, ou mesmo há um senso comum de que a realidade dos Estados Unidos é muito pior, ou foi muito pior, porque havia uma legislação específica separando pessoas brancas e separando pessoas negras. E o que eu posso dizer a vocês é que, exatamente por conta de um mito da democracia racial, do qual falaremos mais tarde, nós sempre acreditamos que no Brasil não houve legislações, não havia legislações que nos separassem. O que, na verdade, nós tivemos aqui uma habilidade muito grande, enquanto Estado, de criação de determinadas leis que, embora elas não dissessem expressamente, em alguns momentos, que aquilo era separatista racialmente, nós vivenciamos, então, especialmente no século XIX e no início do século XX, uma série de legislações que trabalham com essa perspectiva. Então, esse Estado que foi demasiado para excluir e extremamente eficaz para excluir
e praticamente não fez nada para incluir pessoas negras é o Estado brasileiro. Então, a desigualdade racial foi um projeto de exclusão social. Nós tivemos no Brasil, por exemplo, vamos lá para a história, nós recebemos cerca de 40% de todos os cativos africanos que foram trazidos da África para a América. No Brasil, foram cerca de 5 milhões de africanos e africanas que estiveram e que foram escravizados para cá, dos 12,5 milhões que vieram da África. Veja, além de 1,8 milhão de negros e negras que morreram nos tombeiros, nos navios negreiros. É conhecido e se narra na história de que a rota dos tubarões mudou no Oceano Atlântico, porque a partir eles começaram a se alimentar dos corpos negros que vinham dos tombeiros. É essa a realidade, foi essa a realidade de todos os nossos e nossas ancestrais. Enfim, também, quando nós falamos de história, nós precisamos lembrar que nós fomos o último país da América a abolir a escravatura. Houve um censo, o primeiro censo do IBGE no Brasil foi em 1872. Talvez a Silvia, inclusive, fez referência que hoje nós somos 56% da população brasileira, os negros, mas é interessante, talvez você não saiba, no primeiro censo realizado no Brasil, em 1872, os negros já eram maioria no Brasil. Nós representávamos 58% da população brasileira. Então, havia ali, e houve ali, naquele momento, uma preocupação muito grande do Estado. O que é que nós faríamos com essa população? Porque a abolição da escravatura já era uma realidade, as pessoas já sabiam que em algum momento aquilo iria ocorrer, e o que é que eles fariam para eliminar essa população que era de toda indesejada? Enfim, chegamos à abolição de 1888, que não tem absolutamente nada de romantizado. A gente não deve efetivamente dar o mérito à Princesa Isabel. Nós, enquanto movimento negro, já revisitamos essa história e já não celebramos o 13 de maio como algo que precisa ser lembrado e agradecido, mas paramos para fazer uma reflexão sobre o que é o 14 de maio de 1888, na vida de todas aquelas pessoas que deixaram de ser escravizadas, mas não deixaram, na prática, de serem desumanizadas e colocadas num processo de total exclusão. Então, como foi dito, o Estado ele foi forte para excluir. E não havia, em 14 de maio, é importante que a gente diga, talvez alguns de vocês já tenham ciência disso, a Lei Áurea é uma lei de apenas 2 artigos. Simplesmente diz que estaria abolida a escravatura naquele momento e que, para além disso, todas as disposições, em contrário, estariam revogadas. Mas não houve ali nenhum tipo de política de moradia, nenhum tipo de política de educação, não houve nenhum tipo de política de trabalho formal para as pessoas que estavam sendo colocadas para fora, algumas que quisessem, para fora dos lugares onde elas estavam trabalhando e morando. Daí é que, somado ao fato de que nós éramos, enquanto pessoas negras, maioria no Brasil, ao fato de que não éramos desejados, houve, nesse momento, uma política de embranquecimento da população brasileira. Em 350 anos de tráfico negreiro, você vai lembrar, e como professor, se eu estivesse em sala de aula, eu ia perguntar se vocês lembram do que eu acabei de dizer. Quantas pessoas negras chegaram da África no Brasil? Talvez vocês consigam lembrar. Foram 5 milhões.
E eu disse que isso aconteceu, portanto, em 350 anos de tráfico negreiro. Mas eu quero lhe dizer que a política de embranquecimento foi uma política tão forte, com a chegada, com o que a gente chama de imigrantismo, no final do século XIX, para o início do século XX, que de 1870 a 1930 chegaram no Brasil 4,5 milhões de imigrantes, dentro da necessidade da política de embranquecimento no Brasil. Mas não era só isso. Não era só isso. Também, dentro dessa perspectiva da exclusão e da invisibilidade da pessoa negra, esse embranquecimento ele vinha como uma eugenia. Era uma eugenia como desejo nacional. E eu vou pedir que, se você tiver com caneta e que se você quiser se aprofundar sobre isso, ou, enfim, digitar, eu quero que você grave, para você procurar no YouTube, um documentário chamado Menino 23. Esse documentário ele é essencial para que você compreenda o que foi a eugenia no Brasil, lá nos idos, no início do século XX. Então, havia, portanto, um desejo eugênico que não era apenas um desejo e não havia apenas uma legislação infraconstitucional que trouxesse. A Constituição Federal de 1934 previa no seu artigo 138, e se vocês quiserem poderão conferir mais tarde, previa na Constituição de 1934 um artigo que dizia que era a educação eugênica no Brasil era desejável. Ou seja, como política constitucional, o Brasil entendia que o embranquecimento, que a eugenia da população era importante. Eu acabei na semana passada, de publicar um artigo que eu falo sobre Ainda é Tempo de Mulungunzar, e ali eu trago alguns dados, algumas questões, e quando a gente fala sobre desejo nacional de Paulo Jucá, muito obrigado aí por estar nos ajudando, facilitando a vida dos colegas. Enfim, a gente traz um processo de invisibilização que nós tivemos dos nossos heróis, e no início, nos anos 30, nos anos 40, gente, que turma maravilhosa, viu? O Maurício já colocou aí o artigo 138. Ótimo. Então, enfim, a partir do início do século XX, nós temos essa eugenia como esse desejo e desse apagamento. E aí você tem, por exemplo, o Abdias Nascimento como alguém que inicia um movimento, demonstrando, então, e trazendo um orgulho de ser negro, um orgulho de uma negritude que era toda não desejada no nosso país. Sigamos. Então, nós temos também, como forma e como uma explicação, inclusive, dessa eugenia, nós temos o racismo científico. Na verdade, uma pseudociência foi trabalhada no final do século XIX para o início do século XX, e que nós temos aqui, infelizmente, para nós que somos da Bahia e que viemos da Bahia e dos maranhenses, eu não sei se tem algum maranhense aqui também presente, a figura do Nina Rodrigues, que eu não sei se até hoje dá nome ao Instituto Médico Legal na Bahia, em Salvador. O Nina Rodrigues, adepto ao Cesare Lombroso, traz uma perspectiva de incivilidade, não é, das pessoas negras e indígenas no Estado brasileiro. O Nina chega a propor a existência de um código penal específico para pessoas negras e indígenas, porque elas não seriam capazes de compreender aquilo que estava escrito, enfim. E aí vocês sabem, todos nós que estudamos direito, sabemos da perspectiva do Cesare Lombroso e daquilo, do tipo criminoso
do qual eu faria parte. E não se enganem, esse tipo criminoso que foi proposto por esse racismo científico de lá, de mais de um século, né, atrás, é aquele que ainda está permeando as nossas mentes e faz parte dessa categorização de pessoas que o estereótipo traz. Então, eu ainda me sinto e sei que muitos de nós, e é por isso que eu não consigo deixar de pensar sobre esses temas, me sentindo essa pessoa considerada o tipo criminoso, porque mesmo que eu ande de terno, e eu tenho o direito de não andar de terno, e eu tenho o direito também de não ter na minha testa a nomenclatura ou nomeação de juiz de direito, não é? Quantas e quantas vezes eu passei por determinadas circunstâncias que me colocaram na condição de bandido. Eu não tinha programado que eu falaria sobre esse episódio, mas eu acho que ele cabe aqui. Talvez a maioria de vocês não saiba disso, que não me acompanha. Hoje eu estou em São Paulo, né? Estou como doutorando agora aqui na USP, mas eu era muito mais jovem, fazia faculdade com Nívia e com Manu, quando eu vim para uma feira, que aqueles que têm a minha idade devem lembrar que existia uma feira chamada FenaSoft, em São Paulo, e eu peguei um táxi com um primo que era preto como eu, negro, preto, e entramos no táxi. Quando eu entrei no táxi com esse rapaz, a gente estava bem arrumado, a gente ia para uma feira, pretendendo fazer algumas compras, e não deu mais de 2 quilômetros quando esse táxi foi parado pela polícia. Não havia blitz, não havia nenhum tipo de circunstância que pudesse demonstrar que aquilo era algo definido. Até que a polícia nos parou e pediu para que nós saíssemos, né? Nos tirou praticamente do táxi, batia na mão e dizia assim: bora, encosta, encosta, documento, por favor. E nesse momento, eu tinha a minha carteira de estagiário da OAB. Eu já tinha a carteira e mostrei a minha carteira de estagiário. E quando eu mostrei aquela carteira de estagiário da OAB, ainda bem, o policial apenas verificou que eu era advogado. E aí ele disse: doutor, me desculpe. E aí eu tomei coragem para perguntar para ele por que ele havia parado o táxi naquele momento. E ele disse: não, o senhor pode entrar e o taxista vai explicar isso para o senhor. E quando eu entrei, eu perguntei para o taxista: o que foi que aconteceu? E ele me disse o seguinte: olha, o senhor vai me desculpando, mas esse é um procedimento que acontece aqui em São Paulo. Todas as vezes que que entram suspeitos dentro do táxi, nós fazemos um sinal luminoso para a polícia já sabe e para fazer a averiguação. Naquele momento, eu disse para ele: amigo, eu não sei o que foi que eu fiz ou que o meu primo, que nós fizemos para que o senhor nos considerasse suspeitos. Mas talvez, se entrassem 2 pessoas loiras de olhos azuis no seu táxi, possivelmente, provavelmente, não seriam considerados suspeitos. A vontade que está me dando agora é de sair do seu táxi. Mas como eu corro o risco de ir para um outro táxi e ser considerado suspeito novamente, eu vou ficar. E a vontade que está me dando também é de não lhe pagar a corrida. Mas, como eu tenho a possibilidade de que amanhã o senhor diga que um preto lhe deu calote, eu vou lhe pagar. O senhor me leve até o meu destino final. O racismo científico, a democracia racial, que nós vamos ver também em seguida, a criminalização de condutas, todas essas coisas que são históricas no processo de formação do Estado brasileiro, traz para nós uma série de problemas que nós, negros e negras, enfrentamos até hoje. Mas o fato do racismo científico ele só foi
favorável para a criminalização de condutas. Criminalizamos a capoeiragem lá no início do século, criminalizamos a vadiagem, e eu digo que quando nós criminalizamos a vadiagem, a gente não criminaliza o playboy que não trabalha. A gente vai criminalizar aquela pessoa que não tem acesso ao trabalho. Tá? Então, e é importante que a gente diga, né, que a gente tem até hoje como contravenção penal. A mendicância também foi criminalizada, era infração penal, contravenção, até 2009. E, enfim, é importante que vocês percebam, hoje a gente fala muito em guerra às drogas, com uma interseccionalidade com a questão da população negra. Mas nós temos dados, o Globo do Rio de Janeiro mostra que em 1975 o crime de vadiagem era o segundo crime mais praticado no Rio de Janeiro. O segundo crime mais praticado apenas atrás da lesão corporal culposa. Então, na verdade, parece que, enquanto sociedade, a gente vai criando apenas formas e maneiras e teorias para colocar a população negra nesse lugar que, de acordo com a branquitude e a colonialidade, parece que é o lugar dessas pessoas dentro do status social. E criamos, não é, o mito da democracia racial, esse mito que foi tão pernicioso e que ainda é concebido por algumas pessoas na nossa sociedade. E aí eu preciso lembrar do Kabengele Munanga, um antropólogo que é pós-doutor pela Universidade de São Paulo, e o Kabengele ele traz que nós, enquanto sociedade brasileira, nós temos 3 ideologias que fazem com que se permaneça essa subjugação da população negra no Brasil. Ele diz que a primeira é a degenerescência do mestiço. Dentro desse processo de embranquecimento, a ideia que se tinha lá atrás é de que nós, em 100 anos, seríamos uma sociedade branca. E quando se fala em educação eugênica, lá do artigo 138, a discussão era exatamente essa, e, inclusive, dentro dos fundamentos para que o artigo 138 ingressasse na Constituição, havia a proibição do casamento entre pessoas brancas e pessoas negras. Então, quando você diz, como primeira ideologia, de que a degenerescência, né, do mestiço é algo real, você, na verdade, vai buscar o embranquecimento dessa população. Segundo, a existência do branqueamento, esse ideal do branqueamento, que já foi dito, e, por terceiro, a democracia racial em si, que faz com que nós entendamos que o Brasil, durante muito tempo, entendíamos que vivíamos num país cordial, onde todos éramos irmãos, e isso, inclusive, ficou muito claro em 1900, final do século 70, do século 60, lá entre 68 e 69, quando o Brasil ratifica a Convenção Internacional contra todas as formas de discriminação racial, que eu também convido os senhores a conhecer, se ainda não conhecem, e eu digo sempre que aquele que ainda não leu essa convenção está atrasado 50 anos, pelo menos, né? Porque é uma convenção que ela deve ser aplicada no nosso país e era uma forma do Brasil dizer a toda a comunidade internacional de que nós não tínhamos problemas raciais, aquilo que nós, na verdade, acreditamos durante muito tempo. Então, senhores, escravizamos, criamos um racismo à brasileira a partir do mito da democracia racial, esse racismo que ele é tão velado quanto eficaz. E o que eu preciso dizer, enfim, é que escravizamos pessoas no Brasil, postergamos a nossa abolição, que permanece inacabada, adotamos doutrinas racistas em nosso país, promovemos a eugenia,
criminalizamos sujeitos negros, criamos um mito da democracia racial, e tudo isso nos faz vivermos ainda no Brasil em uma sociedade racializada, onde pessoas negras vivem essa subalternização e subjugação reproduzida cotidianamente. É o racismo cotidiano do qual a Grada Quilomba fala e que precisamos ter olhos para enxergar, para que não perpetuemos aquilo que é tão danoso para nós. Mas resistimos, né? Estamos aqui, eu, Nívia, Calazans, Manu e tantos outros lindamente citados por Sílvia hoje, que foram homenageados porque somos muito poucos, mas chegamos aqui. Nós somos aqueles que atravessamos o Atlântico das dificuldades e conseguimos chegar neste lugar de poder, que é a magistratura brasileira, com uma representação pífia ainda, mas é como eu digo, mulunguzaremos, que para mim é resistir para existir. Então, esse foi o nosso primeiro momento de fala, trazendo para vocês um pouco da história. É claro que, em regra, a gente tem muito mais tempo quando a gente está em sala de aula, mas trazendo e pontuando por que nós estamos onde nós estamos hoje. E, nesse segundo momento, eu até queria saber, Sílvia, quando foi que nós começamos? Porque eu teria de 10 até as 11, são 10h53, mas começamos um pouco depois, para que eu me situe. Bem, se você quiser falar mais um pouco, fique à vontade, depois a gente passa para o debate. Se você quiser parar por aqui, eu não sei se você tem alguma coisa mais na sua programação. Tinha então, sim. pode continuar. Joia. E eu estou sentindo também que está sendo muito bom, porque as pessoas estão interagindo, mesmo que pelo chat, pelo Mas a nossa turma é sempre assim, a nossa turma é sempre animada, que não é, Jude? A gente sempre fica debatendo muito no chat. Então, vamos lá. Então, sigamos, e eu quero fazer uma pergunta para você, certo? Inclusive, podem utilizar o chat, se quiserem, para me responder. Quantas e quantos negros ou negras você conhece que têm o mesmo nível econômico e social que o seu e que fazem parte do seu rol de amizade? Veja, são duas questões. Você precisa conhecer, na verdade, 3. Você precisa conhecer, ter um nível econômico e social e fazer parte do seu rol de amizade. Quantas pessoas você conhece? Vou dar um minutinho aí. 1, 2, 3. Em regra, muitos são exceções, né, Ivo? São exceções. E é exatamente sobre essa reflexão que eu gostaria de trazer. O Agenor, por exemplo, disse agora, sim, bem poucos. Mas veja, muitas vezes nas minhas andanças pelo Brasil, dando aula para os juízes, muitos juízes dizem o que eu vou lhes dizer agora. Eles dizem, Edinaldo, eu não conheço nenhum negro que faça parte do meu rol de amizade, porque eu sou o juiz negro amigo, ou essa pessoa negra amiga dos meus amigos brancos. E você sabe por quê que você conhece tão poucas pessoas negras, para além de tudo aquilo que nós já vimos na aula? Porque na magistratura brasileira, os brancos representam, e é exatamente, olha, Sílvia, dando a tua resposta, porque os brancos representam 80,3% e os negros apenas 18,1%, sendo que eu significo apenas 1,6% e os pardos 16,5%. Se a gente vai pensar nos amarelos, 1,6%, eles representam exatamente o percentual de amarelos que tem na sociedade, diferentemente de nós, que somos 56% da população e estamos apenas em 18,1%. Apenas 11 magistrados se autodeclararam indígenas no Brasil. Essa é uma pesquisa de 2018. Mas sabe por quê também? Porque nos tribunais superiores, os brancos representam quase 90%. E sabe também por quê?
porque na magistratura do trabalho, na magistratura de vocês, no TRT, olha, alguém ia falar aí, o Anderson falou, nós somos apenas 15,9%. E essa, de acordo com uma última pesquisa realizada em 2021 pelo CNJ, é a maior representatividade negra entre os ramos da justiça e na justiça do trabalho. Sabe por quê também? Porque na magistratura do TRT5, os brancos ainda, mesmo sendo o lugar onde temos a maioria da população negra, que é a Bahia, e tendo Salvador como a cidade mais negra fora do continente africano, no tribunal de vocês, os brancos representam 60,4% e os negros 39,6%. E eu queria saber se vocês acham que essa pesquisa representa a realidade do TRT5. Se vocês acham que há 40% de pessoas negras no TRT. Também porque no TRT, essa daqui eu vou passar, que eu quero falar no final. Porque também, desde a resolução do CNJ 203/2015, dos 796 novos juízes que ingressaram na magistratura, apenas 24 foram por cotas para negros. E o CNJ está imaginando alcançar 22,2%, anotem isso, 22,2% na magistratura de negros apenas entre 2056 e 2059. Os nossos netos talvez vejam 22,2%, os meus filhos talvez, mas também porque na Câmara dos Deputados, 75,6% são brancos, só 24% de pessoas negras. No Senado, quase 80%. Porque, conforme o IBGE, a taxa de analfabetismo entre negros é de 9,1%, 3 vezes maior do que a das pessoas brancas. E porque, conforme esse mesmo IBGE, nós, negros, representamos 75,2% da parcela da população com os menores ganhos e apenas 27,7% daqueles 10% da população que ganham mais. E aí, somos 1% dos grandes escritórios, advogados que estão nos grandes escritórios, e, se vocês não conheciam, conheçam. Porque se fala muito da questão da meritocracia. Mas veja, mesmo entre aqueles que possuem nível superior completo, a população de cor ou raça branca recebe 45% a mais do que a população negra. Não é 5% a mais, não é 10% a mais, é quase 50% a mais. Então, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando da Avel Investimentos. Quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre Banco Itaú e os seus trainees em 2020, onde nós estamos, aí eu não consigo enxergar. Nós estamos falando do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem 360 desembargadores, que são o maior tribunal da América e que tem um dos menores percentuais de pessoas negras em seus quadros. Então, senhores, nós estamos falando de uma série de problemas que são fruto de todos esses dados que eu queria trazer para vocês. Quando a gente fala de racismo no mercado de trabalho, eu lembro especialmente desse vídeo, que eu tenho certeza que alguns de vocês assistiram, outros não, mas eu gostaria. Vocês estão ouvindo ou não? Sim, sim, sim. Não, estamos ouvindo o som do vídeo ou não? O som do vídeo ou não? Não. Vocês têm Ela é designer de moda. Ok. Executivo pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Os pais obrigatórios de da casa dele.
Chega de fingir que é normal. Racismo. Me ouvem? Me ouvem? Sim, sim, sim. Sim, tudo certo. Ok. Então, quando nós estamos falando... Está dando eco? Melhorou? Tem um pouquinho de Melhorou? eco. Melhorou Melhorou. agora. Pronto. Quando nós estamos falando sobre racismo institucional, quer dizer, primeiro, eu acho que para qualquer pessoa que teve acesso a esse vídeo, e alguns de vocês possivelmente estão tendo acesso pela primeira vez, nós precisamos compreender que nós estávamos ali diante de pessoas que trabalhavam no RH, em recursos humanos. São aquelas pessoas que escolhem a cara da empresa. São aquelas pessoas que têm nas suas mãos a possibilidade de decidir quem entra e de quem não entra, né, nessas empresas. Então, quando nós falamos do racismo institucional, nós estamos falando do racismo. Primeiro que a gente precisa compreender que todo racismo ele é estrutural, porque, na verdade, o racismo ele tem uma origem política, jurídica e econômica. Ele, na verdade, foi o racismo, ou seja, o colonialismo ele está baseado, um dos pilares do colonialismo é o racismo, né? E não só do colonialismo, mas do neoliberalismo, enfim. Nós passamos aí pela história e pela sociologia mantendo o racismo como base de muita coisa que nós temos aí. Então, eu, por exemplo, trouxe a perspectiva de nós lembrarmos do caso Simone Diniz. Eu não sei se vocês tiveram ciência desse caso. É um caso que foi à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é um caso de discriminação no mercado de trabalho, onde a Simone, na verdade, tenta uma colocação de emprego de babá, e efetivamente, vocês veem aí, havia ali claramente no anúncio a preferência por pessoas brancas. Ela sofre todo um processo de desacreditação, ela vai para a delegacia, tem uma dificuldade ali, depois, infelizmente, o Ministério Público pede o arquivamento, né, desse processo e o processo é arquivado pelo juiz. Enfim, esse processo acaba, há uma série de recomendações, no caso Simone Diniz, e eu também fortemente recomendo que os senhores, se tiver alguém aí que me ajude colocando o link, senão eu me comprometo também a passar para vocês o link. Mas eu trouxe aqui só por curiosidade, porque a gente pensa que isso, foi em 1997 que não há outros anúncios semelhantes. Mas eu trouxe alguns anúncios da Folha, tipo loura ou japonesa com boa aparência, isso foi encontrado na Folha de São Paulo, ou garçom experiente branco, isso também foi encontrado na Folha de São Paulo, no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000. Isso significa, na verdade, portanto, que 47% dos profissionais, essa é uma pesquisa muito recente que foi feita, não se sentem pertencentes no seu ambiente de trabalho. E é sobre isso, e daí a importância de um trabalho como foi feito pela Magalu, que criou ainda, né, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo, ainda criou uma série de questionamentos, né? Mas a Magalu deixa um legado, né? Quando ela começa a desenvolver um trabalho, um programa de trainee para pessoas negras. Inclusive, ontem eu falava com uma pessoa de RH, e ela me dizia exatamente isso, olha, eu tenho essa dificuldade, porque na hora que a gente faz, e a gente coloca, por exemplo, 3 pessoas como finalistas, muitas vezes a gente acaba não tendo, a gente não diz, e uma é negra, por exemplo, fica muito difícil de que a gente diga para essas pessoas que houve a discriminação. E aí, na tentativa de que a gente fale mais sobre, eu vou colocar um vídeo falando sobre o legado da Magalu
e a gente vai se encaminhando para o final, para que a gente possa fazer algumas boas discussões que eu estou vendo aí que os colegas estão propondo. Mas esse vídeo, para mim, sobre o legado da Magalu, é extremamente emocionante, e mudando o que tem que ser mudado, mutatis mutandis, eu me vi no dia que eu passei na magistratura. Bom dia, tá se derramando aqui. Nessa que a gente é merecedor, viu? E você tá bom, beleza? Tá sem som o vídeo. Deixa esse legado para eles verem. Acho que o microfone... Eu sabia que podia, mas a grande lição que aprendemos é de que só precisamos de oportunidade e acesso, e que existe uma grande potência dentro da gente, que pode nos levar onde a gente quiser. E, velho, a gente vai um pouco. Vocês não conseguiram ouvir? Era só ativar o próprio som. Não conseguiu. Mas agora me ouvem. Então, Silvia, vocês não conseguiram ouvir? Eu consegui ouvir uma parte, era só ativar o próprio som. Aí eu consegui, quando eu ativei meu próprio som, aí eu ouvi. Perfeito. Perfeito. Bem, eu queria ter passado a emoção desse vídeo. É uma menina trainee que acaba passando, né, uma moça que acaba passando para a Magalu, e a avó diz para ela que ela está fazendo isso por ela, né? Essa avó negra diz isso. E eu sei que em algum momento da minha história, e o fato de eu estar aqui, eu estou fazendo isso por aqueles que estiveram lá atrás, e que lutaram muito para que eu estivesse aqui, né? Pelo meu avô marceneiro, pela minha avó lavadeira, né? E eu estou fazendo isso por aqueles que estiveram lá atrás, mas eu estou fazendo isso pelos meus filhos, pela Mariana, pelo Eduardo. Pela Mariana e pelo Eduardo, que 40 anos depois ainda são, na escola particular onde eles estudam, os únicos negros das suas salas. Demonstrando que essa realidade histórica, como eu disse lá no início, ainda é muito presente na nossa realidade enquanto pessoas negras hoje. Eu trago aí o exemplo do LinkedIn, acho que vocês tiveram acesso, aqueles que não, né? O LAUT, o Centro de Análise da Liberdade do Autoritarismo, também proporcionou ação afirmativa, buscando apenas pessoas negras para os seus quadros, e aí o LinkedIn acabou tirando do ar a possibilidade, e aí nós tivemos o Ministério Público Federal atuando fortemente nessa circunstância, o PROCON, a Educafro entrou também com uma ação civil, e, enfim, diante disso, e eu acho que é muito bom a gente dar essa notícia, né, para quem não sabe, o LinkedIn mudou a sua maneira, a sua visão global sobre a situação, e hoje eles vão permitir manter, então, a possibilidade das ações afirmativas. Então, a última parte era conversando com vocês
sobre o movimento negro na magistratura, sobre o Enajum e como foi sair desse lugar de homem solitário nessa esfera de poder e co-idealizar, junto com Fábio Esteves, um lugar para nós, um lugar onde nós pudéssemos pensar questões raciais, que pudéssemos pensar o ingresso de outras pessoas negras na magistratura, um lugar onde a gente pudesse ter letramento racial, mas, em primeiro lugar, um lugar onde nós tivéssemos identidade, porque durante muito tempo eu me vi sozinho nesse lugar de poder. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês hoje é que as mudanças que nós precisamos fazer, elas precisam ser feitas por nós, e elas precisam ser feitas por nós agora. E que aquele silêncio que eu perguntei lá no início, o quão silencioso tem sido o racismo para você, eu faço parte hoje de uma coluna chamada Zumbido. Na verdade, a gente está precisando fazer zumbido. A gente está precisando ecoar em todos os cantos desse país que o racismo ele persiste, que ele é danoso para a maior parte da população brasileira, que é a população negra, e que a gente precisa, dentro dos nossos espaços, onde quer que nós estejamos, seja na nossa vida pessoal, seja nos processos, seja no mundo, fazer uma transformação de realidade, porque ninguém, absolutamente ninguém, nasce racista, mas a sociedade nos constrói nesse lugar do racismo, é preciso compreender. E eu gostaria que nós hoje, a partir daquilo que falamos, saíssemos daqui com a perspectiva e nos perguntando também, agora é uma segunda pergunta, né? O quanto eu tenho sido reprodutor desse racismo nessa estrutura racializada da população, da sociedade brasileira? O quanto é que eu tenho sido racista? Se você, meu colega, sair hoje com essa capacidade de reflexão e análise e ver que aqui ou ali, assim como nós homens muitas vezes reproduzimos o machismo, ou assim como uma mulher pode ter a capacidade de reproduzir uma homofobia, muito de nós temos sido reprodutores do racismo no nosso dia a dia. Quero terminar esse momento com um vídeo, que é a minha última reflexão. Agora, espero que eu consiga fazer direitinho para que todos tenham acesso. Vou interromper. Deixa eu ver aqui se eu consigo interromper. Vou ter que passar aqui. Vai ser... E aí eu digo que eu fico com Fanon, que diz: veremos que uma outra solução é possível. Ela implica uma reestruturação do mundo. Quem quer vir comigo nessa reestruturação do mundo? Eu quero convidar você, colega, para vivenciar isso. Vamos ver agora se vocês conseguem ouvir. Estão ouvindo? O vídeo não, professor. Não. Abra o seu áudio, Reginaldo, por favor. Agora? Seu microfone. Ouvindo. Sim, agora está. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser? Não, saiu o som. Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom?
uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso com a pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Com essa última mensagem, quero dizer muito obrigado a vocês e me colocar à disposição, dizer que foi um prazer enorme até agora, mas estou à disposição de vocês para continuarmos conversando sobre esse tema que é tão impactante na minha vida, mas que eu quero que impacte na vida de vocês, a fim de que nós juntos consigamos fazer algo de relevante para mudar as coisas que estão em nosso país. Muito obrigado, doutores e doutoras. Sigo à disposição de vocês. Obrigada, Edinaldo. Muito obrigada. Bem, é difícil até falar depois desse vídeo, né? Foi muito emocionante a sua fala. Tem algumas perguntas aqui para serem respondidas, mas antes de passar as perguntas, eu queria fazer uma reflexão aqui coletiva que tem a ver com a nossa própria profissão. Um dia desse, eu gosto muito de andar aqui no Centro Histórico. Você é daqui de Salvador ou você é de Sergipe? Eu não sei. Você é de Salvador, né? Eu acho que você estudou com o Nívia, estudou com o Manu também. Estão me ouvindo, né? Estamos. Estamos ouvindo vocês dois aí, dos dois vídeos. Nos dois, então, peraí. Deixa eu verificar o que é que eu faço aqui. Acho que eu vou sair. Não tem problema. Você fica nos dois, não tem problema nenhum. Agora? Sim. Pronto. Então, eu gosto muito de andar... Essa é uma questão... Sim, você é de Salvador. Essa é uma questão, porque, veja, eu sou sergipano de nascimento. Eu nasci em Aracaju, mas meus pais são baianos, eu vim muito novo para Salvador, e a minha família toda é baiana. Então, meu sotaque é baiano, eu vivi em Salvador a vida inteira, mas voltei para a minha terra natal. Quis Deus assim que eu passasse no concurso da magistratura sergipana, e estou lá
há 17 anos, mas eu me considero, digamos assim, um baiano sergipano. Baiano Que sergipano. coisa boa. Né? Mas, enfim, está por aqui sempre, né? E eu gosto muito de andar no centro histórico daquele Salvador, né? Sempre se aprende muito por lá. Aí tem, acho que foi o mês passado, eu estava andando e vi uma frase do movimento negro que dizia assim: a princesa nos libertou e esqueceu de mandar assinar a nossa carteira de trabalho. E isso me conectou para um livro que eu li agora durante o período da pandemia, que foi Torto Arado. Torto Arado é um livro que eu penso, aqui tem vários fãs de Torto Arado aqui na Magistratura do Trabalho, né? Rebeca, Dilamar, minhas queridas amigas Viviane, e esse livro, eu acho que tem muito a ver com a nossa atividade. E eu faço essa pergunta aí, me lembrando da nossa querida... Na verdade, eu me esqueci, né? E peço perdão por ter esquecido o nome quando listei os nossos colegas negros, me esqueci, assim, foi uma falha imensa, a qual eu peço perdão, me esqueci do nome de Nélia. E ela trabalha na região de Cacau, que é uma região que a gente vê que é uma região de grande exploração. Esse livro, Torto Arado, a história, o contexto da história, ele se passa na Chapada Diamantina, que tem também uma história de grande exploração. E na mudança do século XIX para o século XX, exatamente na libertação na libertação do povo, da escravização formal. E esse povo sai aí vagando pelo interior da Bahia, pela área da Chapada Diamantina, sem saber o que fazer, porque antes, pelo menos, essas pessoas eram vinculadas ao dono das terras. E os donos das terras proíbem essas pessoas de construírem perto dos rios, às margens dos rios e tudo mais. Elas só podem fazer uma casa que seja de barro, não podem construir mais nada além disso, exatamente para não ter uma vinculação maior. Assim, contando o livro, né? Boa parte do livro. E essas pessoas não têm, obviamente, nenhum direito trabalhista, depois há uma conscientização, né? Chega um movimento sindical, aí, uma espécie de movimento sindical, mas isso tudo para dizer que, ao longo do livro, as pessoas, assim, têm em um determinado momento do livro, há uma necessidade de uma chegada de direitos sociais, para ver exatamente que nós somos importantes. Nós, juízes do trabalho, nós somos muito importantes socialmente falando. Nós temos uma grande relevância social. Então, como isso nos conecta a essa frase do movimento negro, né? A importância da chegada dos direitos sociais, da carteira de trabalho, principalmente, e como a efetivação disso daí nos liga a esse clamor desse povo negro. Então, existe solução? Qual será a solução para isso tudo, Edinaldo? Qual será a solução do Estado? Essa solução é do Estado somente, ou essa solução é de todos nós? Qual é a solução para isso tudo? Bom, interessantíssimo que você tenha feito essa conexão. Eu ainda não li o livro, Torto Arado. Desculpa, eu já contei boa parte para você. Não, tá tranquilo. Eu acho que vai motivar todo mundo a fazer a leitura. Mas o que acontece? No domingo passado, eu estive aqui em São Paulo em um cineconcerto sobre Vidas Secas, um outro livro, né, que fala exatamente dentro dessa mesma desse mesmo lugar, né, do sertão, etc. e tal. E eu tive então a oportunidade de assistir o filme. A ideia era você estar com o filme e tinha uma orquestra tocando, uma coisa muito bonita, fazendo a trilha sonora. Só que uma coisa me chamou a atenção, porque, na verdade, Silvia, qual é a percepção em Vidas Secas? De que eles não eram gente.
de que eles eram bicho, de que eles viviam numa realidade de bicho. E é o que você está dizendo, o que é ser gente, virar gente. Só que o Fabiano, de Vidas Secas, em algum momento ele diz para o cara, o dono da fazenda, o coronel, o senhor está pensando que eu sou o quê? Eu não sou negro. Eu não sou negro. O tempo inteiro ele faz a referência, eu não sei quem lê o livro, ou quem assistiu o filme, mas eles fazem, ele traz isso. Ou seja, o tempo inteiro ele diz que ele não é gente, que ele é bicho, mas ele não é negro. Ele pode até se considerar bicho, mas ele não pode ser considerado uma pessoa negra. Primeiro, para fazer essa correlação que você fez com o Torto Arado para Vidas Secas. E segundo, pela pergunta difícil, né, que você está me dizendo quais são as soluções que a gente tem. A gente gostaria de ter muitas soluções para isso. Mas eu, particularmente, acredito que as soluções elas começam em nós. Né? Eu não posso pensar no outro como alguém que vai solucionar alguma coisa. Eu preciso começar a trazer esta solução. E é exatamente, digamos assim, se eu não posso dar a solução, né, que seria muito bom, mas eu posso motivar, e é esse meu trabalho com a academia hoje, é motivar todas as pessoas a buscarem soluções onde quer que estejam. Quer dizer, a Adriana Manta é a solução onde ela trabalha, e ela pode desenvolver alguma circunstância. Né? O Benilton pode ser uma solução. O que as pessoas esperam do Marivaldo? O que as pessoas esperam do Arnaldo? E o que o Arnaldo vai fazer de diferente a partir do que essa sociedade está esperando dele de um homem branco? O homem branco, como eu disse lá no início, pode ter uma dificuldade enorme de compreender as coisas. Mas se a gente sair daqui com a quantidade de 84 pessoas, e se essas 84 pessoas saírem de hoje daqui com o interesse de fazerem algo diferente, onde quer que eles estejam, nas suas casas, com os seus vizinhos, na roda dos amigos, sabe? Na contratação de dos seus irmãos nas suas empresas. Eu acho que a gente está começando a fazer alguma coisa. Então, no primeiro dia, no dia em que nós escolhemos fazer o Enajum, a gente teve, que é o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, as resistências foram enormes. O que a gente vai fazer um encontro para juiz negro? Então faz agora um encontro para juiz gordo. Faz um encontro agora para juiz japonês. Né? Só que a gente sabia da necessidade de nos encontrarmos para que nos identificássemos em primeiro lugar e fizéssemos uma proposta de inclusão. Porque de duas uma, doutores, doutoras, ou nós estamos barrando pessoas negras de ingressarem na magistratura brasileira, ou nós vamos concordar com o racismo científico. Ou essas pessoas elas são incapazes de ocuparem esses espaços. Como é que nós temos apenas 18% da população, 18% de magistrados negros no Brasil, quando a população é 56%? Ou você vai acreditar na figura absurda, meritocrática, sem fazer todo esse arcabouço mental e background que a gente trouxe para hoje, né? Se a gente não fizer isso, o senhor vai estar dizendo, não, eu acho que as pessoas negras são inferiores e é por isso que elas não conseguem ocupar esses espaços. Eu estou aqui pelos meus próprios méritos e eles não estão aqui porque não têm méritos para estar. Então, eu acho que a solução começa em cada um de nós. E eu realmente desejo que vocês pensem, reflitam sobre isso. Mas quero ouvir mais. Edinaldo, e a propósito de soluções, a nossa Associação Nacional, ela tem um projeto agora, que é um projeto excelente, que eu acho que você até já conhece, mas talvez os colegas não conheçam ainda, que o projeto se chama Enegrecendo a Toga. É um projeto, se não me falha a memória, de Bárbara Ferrito. Eu estou hoje, assim, confundindo todos os nomes e esquecendo o nome de todas as pessoas. Mesmo, viu? É de Bárbara. Participando. Então, Bárbara Ferrito é nossa colega lá da primeira região. Eu acho até que esqueci o nome também de Marivaldo. Você falou o nome de Marivaldo agora. Marivaldo, meu querido amigo, me perdoe também. Hoje eu estou altamente esquecida. Então, esse projeto ele foi agora encampado, foi aprovado já pelo nosso Conselho da Associação Nacional,
E ele não tem outro nome para dizer, embora o CNJ assim, proíba que a gente faça atividade de coaching, não tem outro nome para dizer, isso é coaching. A gente vai funcionar como coaching realmente de colegas, de pessoas que estão fazendo concurso, e são pessoas negras que querem fazer concurso para a magistratura do trabalho. E, enfim, cada um deixa seu nome lá e vai servir de coaching para esses candidatos. Eu já coloquei meu nome para Direito Constitucional do Trabalho e vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Vamos ver se o CNJ vai tomar alguma atitude. Eu já dou aula para Direito Constitucional do Trabalho, recebendo, não como coach, mas recebendo nos cursinhos preparatórios. Então, vamos fazer esse serviço voluntário e ver o que, é que acontece. E convido os colegas, né? Se quiserem participar do projeto, em breve a Ana Matra vai fazer o lançamento aí nacional. Mas tem uma gente dando andamento aqui no... Aproveitar, eu também tinha me preparado para dizer isso, e você falando sobre soluções, a última pesquisa Negros e Negras no Poder Judiciário, que é de 2021, traz um dado muito importante e que dá para parabenizar vocês. Vocês estão no topo das escolas da magistratura trazendo temas sobre questões raciais. A pesquisa traz essa informação de que no último ano, a EJUD 5 foi a escola que mais trouxe temas. Espero que seja uma realidade, que a pesquisa reflita uma realidade, mas, de qualquer maneira, quando eu li isso na pesquisa, eu disse, eu não posso deixar de parabenizar. E eu penso que faz parte de uma das soluções, Silvia, que a gente pode trazer exatamente a possibilidade de reflexões. Eu digo sempre o seguinte, eu não sei se eu vou mudar o mundo, eu gostaria, essa era uma vontade que eu tinha, de que a gente não tivesse o racismo que a gente tem, que a estrutura social fosse mudada. Eu não sei, talvez eu morra e não veja, talvez os meus filhos não vejam, mas eu tenho certeza que, de repente, aqui, ou em todos os lugares por onde eu for, se eu plantar uma semente no coração de alguém e essa semente frutificar para fazer diferença, eu já ganhei o mundo nesse sentido. Então, parabéns à EJUD 5 pelos cursos desenvolvidos sobre as questões. Eu agradeço em nome da escola. Vou passar uma pergunta para você que foi feita pelo nosso colega João Batista. Ele pergunta o seguinte, professor Edinaldo, pergunto-lhe se o fenômeno social da guerra às drogas que ocorre nos Estados Unidos desde os anos 70 e se espalhou para todo o mundo, bem examinado no documentário Emenda 13, não sei se você já assistiu, Edinaldo, esse documentário Emenda 13, excelente, por sinal, seria, na verdade, um mecanismo de controle e segregação social baseada, sobretudo, em critérios racistas. Está sem som. Vamos lá, sim. Sim, na verdade, a gente tem um livro chamado A Nova Segregação, que é um livro que fala muito bem sobre isso. A 13ª emenda é fantástica. Ela traz essa correlação entre as guerras às drogas, a 13ª emenda dos Estados Unidos, mas é um vídeo, né, um documentário da Netflix que faz uma correlação muito forte com o Brasil. Mas a Alexander, a Nova Segregação, se alguém puder colocar aí também o link, talvez da Amazon, a Nova Segregação, ela traz exatamente essa linha de como a guerra às drogas nos Estados Unidos foi utilizada para eliminar as pessoas negras, afastá-las do convívio social. E aí conversa um pouco com a criminalização que a gente falou, que nós tivemos no Brasil, o próprio racismo científico, enfim, sim. Quem foi que me perguntou? João Batista. João Batista. Sim, João. Acho que alguém me perguntou também, eu li sobre as ações afirmativas. Eu não sei Sim, Viviane Tanuri pergunta aqui o que o professor pensa sobre a política de cotas, notadamente diante da ausência de políticas públicas dirigidas ao início da vida escolar. Certo. É um tema que eu já parto de um pressuposto.
a gente já não discute mais a constitucionalidade das cotas, né? O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 186, já estabeleceu isso, já está muito claro, para que a gente não faça o que eu digo, a gente voltar para a primeira casinha do jogo. Então, a gente tem que imaginar que isso é um passado, Ciro. Na verdade, lembro, a Convenção Internacional, essa que foi assinada pelo Brasil no final dos anos 70, já prevê as ações afirmativas, as medidas, então, na verdade, já estava inserido no ordenamento jurídico brasileiro, com possibilidade de aplicação há muitos anos, há mais de 50 anos. Então, mas é muito comum a gente fazer essa correlação com, mas você tem cotas para as universidades, mas você tem cotas para a magistratura, e para a criança, né? E para Eduardo, e para a Mariana, para os meus filhos, enfim, para os filhos dos nossos filhos. Eu acho que, sim, na verdade, uma coisa não ilide a outra. Então, a gente precisa trabalhar com as ações afirmativas em todos os campos. A gente tem que ir para o mercado de trabalho, a gente tem que ir para a parte de educação, a gente tem que ir para o ensino, a gente já está no ensino superior. Enfim, infelizmente, quando nós falamos em pretos e pardos no nosso país, a gente está falando de pessoas que foram excluídas de políticas públicas em todos os lugares, em todos os segmentos. Então, a gente precisa de cota na saúde, né? A gente precisa de cota em moradia, a gente precisa de cota porque, na verdade, há uma dívida histórica brasileira que, como eu disse, serviu para excluir e não para incluir essas pessoas. Então, as ações afirmativas elas devem continuar tanto onde elas estão hoje, seja no acesso ao ensino superior, seja em acesso ao trabalho, seja acesso ao poder judiciário, mas em tantos quantos outros lugares a gente perceba que há necessidade de políticas públicas para a inclusão de pessoas negras que foram excluídas. Agora, também, para finalizar, acho que é importante que a gente tenha a noção de que as políticas de ação afirmativas, elas sempre são provisórias, elas sempre são temporárias. Então, até que a gente consiga reverter isso, que o Estado brasileiro, enquanto aquele que deveria tratar com políticas de inclusão da maioria da sua população, diga-se de passagem, que a população negra, serviu para excluir. Então, que tenhamos também na educação infantil, sem que a gente possa diminuir a importância das ações afirmativas em todos os outros espaços onde a população negra foi excluída do acesso. Posso só fazer um complemento? A pergunta foi minha. Muito claro, Viviane. Qual foi o porquê da minha pergunta, doutor Edinaldo? Porque muitas vezes eu vejo com preocupação que grande parte dessa população negra, principalmente dos jovens, poucos têm a oportunidade de concorrer até essas cotas em universidades, né? Porque muitos deles são captados pelo crime, efetivamente. Então, eu penso que já passamos até da hora de implementar essas políticas públicas na educação de base, para que essas pessoas possam ter outras oportunidades e possam ir para uma escola pública forte, uma escola pública motivadora, uma escola pública que traga o estudante para dentro da sala de aula. Então, a minha pergunta passou por esse viés. Que eu acho extremamente pertinente. Essa, inclusive, é a questão que me fez deixar de ser juiz criminal. Eu optei em sair da área criminal para ir para a área civil, porque eu via um Estado, administração, Estado executivo, extremamente despreocupado em dar a base às pessoas, educação, saúde, moradia, lazer, mas era um Estado superpoderoso e atuante para condenar as pessoas, em regra, pretas e pardas, que, na verdade, não tiveram lá atrás a base e que eram simplesmente etiquetadas, né? É o Lebem Approach, etiquetadas como criminosas. Ou seja, uma reprodução do século XIX, do início do século XX. E eu me via como esse etiquetador das pessoas pretas e pobres nas minhas salas de audiência. Então, eu prefiro ser aquele das ações de improbidade administrativa e atuando junto com o Ministério Público para a implementação
dessas políticas públicas que precisam existir. Não que o direito criminal não seja necessário, que a justiça criminal não seja necessária, que a prisão, embora não seja a primeira ratio, mas a última ratio, também não seja necessária, mas é a partir dessa percepção da ausência do Estado lá no início que acaba me deixando muito entristecido e me entendendo, assim como a Silvia falou, da importância da justiça do trabalho, né? A importância social da justiça do trabalho, dos juízes e das juízas do trabalho, eu me vi com uma importância social maior, trabalhando na infância, na área protetiva, por exemplo, que são as áreas que eu hoje gosto de trabalhar como juiz de direito. Mas entendi e obrigado aí pela sua colocação, Viviane. Anderson faz um comentário aqui que eu gostaria de também colocar para todos, né? Dentre essas políticas, o combate efetivo ao trabalho infantil, intrinsecamente relacionado ao trabalho em condição análoga à de escravo, e que, por conta do racismo institucional / estrutural, tem por vítima majoritária as crianças e adolescentes negros. Eu posso sugerir que Edinaldo retire o compartilhamento? Que aí a gente fica se vendo melhor. Você consegue, Edinaldo? Acho que consegui, não? Agora sim. Agora sim. Ok, Agenor. Sim, não tenha dúvida. Todas as vezes que nós fazemos... Porque, na verdade, é o seguinte... A pergunta, de alguma maneira, traz a perspectiva da interseccionalidade, ou seja, desse intercruzamento de opressões. Então, a gente vê a questão da infância, a questão da pobreza, a questão de classe, né, e a questão racial. E aí você tem, como eu disse, eu reitero, eu até colocaria para vocês um desafio de me encontrar uma pesquisa onde a questão racial ela não estivesse, digamos assim, sempre numa condição pior do que qualquer outra. Quando nós intercruzamos a questão da raça, é por isso que a gente não pode falar hoje, inclusive gênero. Então, a gente hoje não pode falar de estrutura social sem falar de raça, sem falar de gênero. Né? Porque... aberto aí. Clarice, silencie seu microfone, querida, por favor. Obrigada. Então, eu digo que é um grande desafio que a gente não faça nenhum tipo de pesquisa e que a gente não consiga como resultado, quando a gente intersecciona raça e classe, gênero e raça, que os nossos índices sejam muito piores quando a gente coloca esses dois marcadores da diferença, que são raça e gênero. Então, não seria diferente, infelizmente, com o trabalho infantil. Então, no trabalho infantil, também a gente vai ver que há uma maioria de crianças negras. Se a gente vai, por exemplo, ver o trabalho doméstico infantil, a gente vai ver crianças, meninas negras, em sua maior incidência, né? Enfim, raça e gênero sempre nesse intercruzamento e se colocando na base da pirâmide social. Tem uma outra pergunta. Deixa eu só colocar. Para aqueles que se interessarem sobre o tema, Menino 23, esse documentário, fala sobre isso de uma maneira bem interessante também. Então, é uma dica para quem quer ter um pouco desse histórico. O ano passado, Edinaldo, a gente debateu esse filme aqui numa oficina. Foi bem interessante. Ele é riquíssimo, ele é muito rico. Ele não fala só de eugenia, né? Ele fala de muita coisa. É um filme para ser assistido várias vezes. Concordo várias vezes. Eu já assisti várias vezes. Bem, Viviane Leite, ela pergunta o seguinte: como explicar a violência policial contra negros, sendo a polícia composta por homens predominantemente negros, a exemplo da Bahia? Ele falou da polícia, foi isso? Da polícia. Da polícia que pratica tanta violência, como, por exemplo, aqui na Bahia.
negro praticando violência contra negro. Como aconteceu no caso Moisés, que foi tão criticado, dizendo que ali não havia racismo porque era negro contra negro. Isso. Na verdade, a pergunta se complementa à pergunta anterior. Essa pergunta complementa a pergunta anterior. A demonstrar que quando a gente entra... Eu vou responder a pergunta a partir de uma situação que eu tive numa aula. Um colega negro passou como juiz substituto na magistratura de um determinado estado. E eu fui dar a aula, e aí falando sobre essas questões, e aí ele tinha sido, acho que ele era capitão da Polícia Militar, não é? Ele era capitão da Polícia Militar, e ele se resignou quanto à possibilidade de entender que a polícia era racista, já que ele havia participado da polícia e ele chegou ao cargo de capitão. E aí eu disse para ele o seguinte, que talvez eu dê uma resposta para quem me perguntou. A polícia militar era um lugar possível para você enquanto pessoa negra. Mas era um lugar possível para você enquanto pessoa negra, desde que você estivesse a serviço da manutenção da branquitude. E eu vou lhe perguntar mais. Quem está no oficialato da Polícia Militar? Qual é a cor das pessoas que estão no oficialato da Polícia Militar? Quem consegue ter acesso à promoção dentro da Polícia Militar? Então, enfim, a polícia que mais mata é a polícia que mais morre. Dados do Atlas da Violência traz alguns dados demonstrando, mas, mesmo assim, essa polícia que mais mata, quando ela é a polícia que mais morre, quem mais morre? Os policiais negros. Os policiais negros que estão na ponta do sistema são aqueles que estão mais morrendo dentro da Polícia Militar. Então, é por isso que eu digo a vocês, é um desafio. Em qual pesquisa que você faça, em que você coloque a interseccionalidade, raça e gênero, em que os dados sejam mais favoráveis às pessoas negras do que às pessoas brancas nesse país. E é por isso que, a partir de dados, é por isso que a invisibilidade ela tem um objetivo. Porque quando você invisibiliza, você não consegue efetivamente trabalhar com políticas públicas para mudar essa realidade. Então, não seria incoerente que esta polícia que mais mata fosse a que mais morresse, seria se fossem policiais brancos. Eu até diria que havia uma incoerência, mas não é. Felizmente não é. E veja, eles vivem ainda nos mesmos lugares. A criminologia, inclusive, explica. Quando a gente vai estudar a criminologia, a gente para fazer a reflexão de que réus, vítimas e testemunhas moram no mesmo lugar e que elas estão ocupando aquele espaço de maneira circunstancial. Aquela testemunha podia ser a vítima, que podia ser o criminoso, porque, em regra, elas moram nos mesmos espaços e, em regra, nos mesmos espaços onde o Estado não consegue entrar e desenvolver e dar a tudo aquilo que eu, você, em regra, tivemos. Daí, a criminalidade ali naqueles espaços se exacerba e se mantém. E quais são esses espaços? São os espaços mais pobres, são os espaços da periferia, são os espaços onde as pessoas negras moram, né? Fruto de todo esse processo que nós estudamos hoje, de ausência de moradia, de ausência de trabalho formal, enfim, de tudo isso, elas foram para a periferia. E a gente quer, prestem atenção, doutores e doutoras, a gente quer que elas pensem iguais a nós, que elas ajam iguais a nós, que elas tenham o mesmo tipo de pensamento social que nós. Difícil. A gente tem que trabalhar, como a Viviane colocou, lá no início, para que essas pessoas... Sabe o que eu digo? Eu digo que os criminosos que eu gostaria de pegar são aqueles que moram na 13 de julho, lá em Aracaju,
ou que moram vamos lá, nos bairros, ou na Pituba, ou lá no Caminho das Árvores, ou no Horto. Esses criminosos não estão pagando os impostos, estão muitas vezes comendo e jantando, almoçando e jantando conosco, convivendo nas nossas casas. Esses não são denunciados, não são réus e não vão para a cadeia. Silvia, eu poderia fazer só um complemento, porque fui eu que fiz a pergunta, como a minha colega que me antecedeu fez. Querida, é Viviane. Fica à vontade, eu sei que é você. Está aparecendo aqui, pode fazer. Eu peço desculpas por não abrir Não, fica à vontade. A LGPD permite que você não faça isso. Vá, fica à vontade. Então, ótimo. Professor, eu fiz essa pergunta porque talvez uma das coisas que mais tenha me machucado quando a gente fala de racismo foi ter que orientar meu filho como reagir a uma abordagem, né? Primeiro, dizer a ele que ele nunca diga que é filho de uma juíza, e ele, de fato, parece que deletou isso da mente, que ele não menciona nem quando seria necessário mencionar, mas ele nunca fala. Então, essa abordagem policial para quem tem um filho negro, isso é uma coisa muito dura da gente ter que dizer como se portar. E aí ele me fez essa pergunta: mãe, mas eu vou ser abordado por um policial negro e ele vai me tratar diferente dos meus amigos brancos, não é? Então, é difícil a gente compreender eu não sei se essa palavra existe, essa brutalidade, existe a palavra, se aplicava, esse embrutecimento que o policial negro sofre. E a gente vê sempre aqui, por exemplo, eu moro próximo de uma comunidade aqui da Contorno, e a gente vê o pessoal fechando a rua, queimando pneu, pela abordagem policial, como se dá. E eu ouvi sua explicação e acho que é por aí, eu fico satisfeita, mas eu queria registrar que é muito difícil a gente entender. Quando você vê nos Estados Unidos aquele policial branco tendo esse ato de agressão, você ainda vê a coisa do racismo contextualizada. Mas quando a gente vê num estado como a Bahia, predominantemente com a polícia negra, você vê uma abordagem de um motoboy que está trabalhando, não necessariamente é um marginal, e você vê ali aquelas abordagens dos motociclistas, é uma coisa constrangedora demais. E você olha o policial que está ali fazendo aquela abordagem daquela forma constrangedora, é um policial negro, é um policial pardo. E isso, de fato, é muito difícil da gente assimilar. Mas eu agradeço, de qualquer forma, essa resposta. Obrigada, professor. Silvinha, eu queria só dar um depoimento em complemento ao de Viviane, que eu acho que pode enriquecer a nossa compreensão de um fenômeno tão complexo quanto esse, né? Do negro discriminar o próprio negro. A gente tentar ver onde está a raiz disso. Meu filho é branco, né? E ele também, com a mesma orientação que eu dei, a Viviane Leite, nunca se identifique, mas ele um dia estava saindo, ele joga futebol, ele estava saindo de um treino e um amigo dele, que é negro, que estava jogando futebol com ele, é negro, é pobre, estava vindo de um trabalho, né? Ele trabalhava numa oficina, então ele estava com uma mochila, e dentro dessa mochila ele estava com os instrumentos de trabalho dele, pregos enormes, alguns tipos de ferramenta, e pediu ao meu filho uma carona. E aí ele disse: não, vamos, eu te dou uma carona. Nessa ida, eles foram abordados por uma viatura. E nessa abordagem, meu filho, como motorista e branco, ele ficou no interior do veículo. E o amigo dele, que era negro e estava com a mochila, saiu. Só que ele tinha visto, e o amigo, quando eles perceberam que eles iam ser abordados, o amigo dele entrou em pânico e falou: poxa, eu estou com minha mochila, e na minha mochila está cheio de prego. É agora que eu estou roubado. E foi exatamente o que aconteceu. Naquele momento, eles foram abordados, Matheus ficou dentro do carro e o amigo dele saiu. Quando ele saiu, a abordagem policial já foi terrível, aquela abordagem de praxe, ele ficou com as mãos e os pés afastados, e meu filho assistindo aquilo. Aí ele pensou: se pegarem a mochila dele, ele está roubado, eu tenho que fazer alguma coisa.
E nesse dia, por coincidência, ele estava com a minha carteira de juíza, dentro da carteira dele, e junto com o cartão de crédito que ele tinha me pedido. Então, ele disse, minha mãe vai me matar, mas eu vou ter que dar uma carteirada para ajudar o meu amigo. Então, o que é que ele fez? Imagine, ele teve que dar esta carteirada, ele saiu do carro com a minha carteira de juíza e falou assim, senhor, o senhor não pode abordar desse jeito. Por que o senhor está abordando ele desse jeito? Ele é estudante, a gente estava treinando, a gente veio do treino e o policial continuou. Quando ele percebeu que poderia chegar na mochila, ele disse, o senhor não pode fazer isso. E eu sou bem orientado nesse sentido, porque ele tentou introduzir na conversa que ele era filho de juíza para não chegar de solo. Eu sou bem orientado nesse sentido, eu sei disso. Não é porque eu estudo direito, não. Minha mãe é juiz, e aí começou a falar. Ele disse, quando ele veio me contar esse caso, ele já começou assim, mãe, eu sei que você vai me matar, mas no final eu tenho certeza que você não vai me matar desse jeito. Então, quando você percebe que nesse contexto, né, a questão da preocupação de Viviane é muito nítida, e eu já percebi isso em alguns momentos de filhos de amigos, de amigos do meu filho, que são negros e que imagina a preocupação dos pais e das mães quando eles saem. Então, essa questão da abordagem policial é muito difícil, efetivamente, de entender, né? Só foi um complemento, Vivi, porque eu achei assim, bem o link muito, muito próximo da vivência do seu filho. Vivi, É a nossa realidade batendo no final a da porta, história. né? Foi... Desculpe, Paulo. Desculpe, eu fiz uma interferência. Oi, Desculpa, Silvinha, Gino. desculpa. Não, é que eu fiquei É que eu curioso ia no final falar. da história de Viviane. Paulo não falou, então eu vou falar. Não, ele falou, Ele ele quer disse saber que qual quer foi o saber o final da final da história. história de Viviane. Ah, tá. Se o filho dela, como é que os policiais reagiram? Sim, quando ele aí deu a quando ele começou a falar e se identificou, e aí ele disse, minha carteira de motorista está aqui. Obviamente, esse pessoal já é muito astuto, ele ao pegar a carteira de motorista, ele não exibiu minha carteira, mas já deixou junto, já deixou para ver, abriu a carteira. Então, o policial efetivamente percebeu que a preocupação maior deles era quando ele abrisse a mochila, foi o que ele disse, mãe, eu tive que dar essa carteirada, porque se imagine quando ele abrisse a mochila, que ele visse um monte de prego, a gente vindo do futebol, né? Comigo eu acho que não ia acontecer nada, porque ele nem mandou eu sair do carro para fazer a abordagem, mas a gente com aquela roupa de futebol, chuteira, quando ele visse o menino lá com a mochila cheia de prego, ia achar que ele era o quê? Das duas, uma, né? Que era um marginal, não ia ter jeito. Até a gente conseguir explicar a situação toda, eu não sei o que ia acontecer com ele. Mas aí, quando ele abriu a carteira e mostrou o documento dele, ele deixou ver que a minha carteira de juiz estava ali junto da carteira dele, e aí o cara mandou ele seguir, mandou o menino entrar e não abriu a mochila do menino. Silvia, a gente está chegando, né, para o final, para meio-dia, já estamos meio-dia, e aí os colegas, enfim, imagino que tenham as suas atividades, mas eu queria, primeiro, agradecer as duas falas das duas Vivianes. Eu acho que foram assim, muito importantes para a gente estabelecer aquilo que efetivamente acontece. Viviane Leite, existe um nome nos Estados Unidos para isso que você fez, né? É o The Talk. Eles chamam que é essa fala que todo pai e mãe negros precisam ter para os seus filhos negros, de como eles precisam se preparar para as abordagens policiais. É terrível saber que eu preciso fazer isso. É terrível saber que os meus pais precisaram fazer isso comigo, né? E enfim, e a sua conversa, Tanuri, né, Viviane Tanuri, ela é muito, na verdade, a sua fala conversa com o que eu vivenciei e com o que eu vivencio, na verdade, né, no dia a dia. Você é o tempo inteiro confundido nas suas intenções em razão da sua cor, né? Essa circunstância me enraivece, me deixa com raiva. E aí eu vi que algum colega falou sobre isso, né? Como a gente se manter
num nível psicológico e de autocuidado diante de diuturnamente você vivenciar o racismo, não é? Sem ser uma pessoa amarga, sem ser uma pessoa que não desconte tudo aquilo que você recebe, porque você vive na condição de outro. É o que a Grada Quilomba traz, a outridade. Você é sempre um outro, e há uma desconfiança do outro em relação a você. Então, assim, eu quero agradecer a fala de vocês. Eu acho que enriqueceu muito a trazer esse tipo de coisa. E veja, sabe o que é que me diz isso? Que é um perigo para os seus filhos andarem com pessoas negras. Isso não pode ser. Isso não pode existir. Isso não pode acontecer. Então, assim, eu podia colocar essa frase de uma outra maneira, certo? Eu fiz de propósito. É claro que não é um perigo. Claro que não pode ser um perigo. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não reproduzir esse tipo de coisa. Porque, assim como nós, assim como eu vivencio, e é por isso que eu digo, eu termino agradecendo, reiterando a minha felicidade. Olha, eu quero dizer uma coisa a vocês. A Silvia ligou para mim. E aí eu perguntei para ela, Silvia, e aí, como é que vai ser o evento, etc., quantas pessoas? E ela me disse o que ela repetiu aqui. Ela disse assim, não, a turma é muito boa. Não, Edinaldo, a turma você vai interagir muito bem. Gente, que turma boa. Queria estar presencialmente para continuar a conversa no almoço e para abraçá-los todos e todas. Quem sabe, no próximo evento, possamos fazer isso. Silvia, querida, obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço as suas palavras, foi uma manhã excelente. Acho que essa troca que a gente teve hoje trouxe muitas reflexões. Você viu, né, que tivemos um debate muito rico. Certo. Acho que todos que estiveram aqui presentes vão levar para o fim de semana e para as suas vidas as suas palavras e tudo que a gente pode refletir nessa nossa manhã. Então, eu quero, em nome da Escola Judicial, lhe agradecer pela sua brilhante palestra aqui. Eu não esperava que fosse diferente de maneira nenhuma. Eu quero agradecer a todos os escritores que estiveram presentes aqui ao longo dessa nossa jornada, porque foi, de fato, o nosso encontro institucional uma jornada, né? E que acompanharam atentamente todas as palestras e debates ao longo da semana. Agradeço também, evidentemente, ao desembargador Edilton Meirelles pela confiança que teve em me designar como coordenadora acadêmica e a minha amada amiga, comadre Andréa Prezes, pela parceria na elaboração do encontro institucional, a todos os membros do Conselho da Escola Judicial da 5ª Região, Angélica, Antônio Lemos, Ana Paola, Manuela Hermes, Rodolfo e Nívia, e agradeço, sobretudo, a todos os servidores da Escola Judicial, Lucila, Ana Karina, Cal, Cláudia, Maurício, Vânia e Val. Sem vocês, meus queridos, aqui jamais seria possível. Muito obrigada a todos e todas. Declaro encerrado, então, esse nosso 13º encontro institucional, desejando revê-los em breve, presencialmente. E bom fim de semana. Forte abraço em todos. Tchau, tchau.